no vídeo, né, que vai ajudar para responder as questões no final da nosso encontro. Texto. Aí, tem que abrir o texto. Aqui. Aqui. Vou aumentar um pouquinho. Eu separei aqui. É um livro também que eu acho que tem lá na escola, se não me engano. Aqui. Então vamos ao texto. Filosofia segundo alguns filósofos. Esses dois primeiros parágrafos aí, vocês vão perceber que tem tudo a ver com o que nós fizemos nossos primeiros encontros, quando vocês estavam fazendo lá a revisão das matérias, lá na Plix. Então, eu vou ler e vocês vão, acredito que dá para identificar. Como vimos, o conhecimento filosófico pode ser compreendido e explicado de diferentes pontos de vista. Lembre-se das citações e das imagens das páginas de abertura. A gente não viu, mas a gente viu nos nossos primeiros encontros, né? Como podem ser variadas as formas de ver a filosofia e os filósofos. Além das diferenças de opinião e interesse, também se conta o fato de que, com o passar do tempo, as sociedades mudam e a filosofia, até certo ponto, acompanha essas mudanças. Leia o que o filósofo Aristóteles escreveu sobre conhecimento filosófico. Então, a gente viu lá, nos primeiros encontros, fiz de propósito, a gente foi conversando, né, sobre, na verdade, o procedimento filosófico, né, como é que se dá esse procedimento. É um procedimento de análise, né, a respeito do que a gente escreve, do que a gente lê, né, do que a gente conversa, né, sempre numa análise. E o filósofo Aristóteles, ele é importante por isso, porque ele, de certa forma, ele sistematizou o conhecimento. A gente viu na aula anterior, né, que o Aristóteles, sendo aluno de Platão, ele vai refutar o caminho que o Platão pensava para encontrar a verdade, o sumo bem, né? E o Aristóteles vai propor, ele vai ter uma outra visão, ele vai ter um olhar mais por aqui e agora, ele vai ter um olhar mais de ação na realidade, né? Do que propriamente aquilo que o Platão preconizava, de que havia um mundo das ideias, né? Tanto é que lá na aula anterior tem aquela imagem, né, do Platão apontando para cima e o Aristóteles com a mão para baixo, né? De fato, os homens, tipo, Aristóteles falando, os homens começaram a filosofar agora como na origem, por causa da admiração, na medida em que inicialmente ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples. Em seguida, progredindo pouco a pouco, chegaram a enfrentar problemas sempre maiores. Por exemplo, os problemas relativos aos fenômenos da Lua e aos do Sol e dos astros, ou os problemas relativos à geração de todo o universo. Ora, quem experimenta uma sensação de dúvida e de admiração reconhece que não sabe. E é por isso que também aquele que ama o mito é, de certo modo, filósofo. O mito, com efeito, é constituído por um conjunto de coisas admiráveis, de modo que, se os homens filosofaram para libertar-se da ignorância, é evidente que buscavam conhecimento unicamente em vista do saber e não por alguma utilidade prática. E o modo como as coisas se desenvolveram o demonstra. Quando já se possuía praticamente tudo de que se necessitava para a vida e também para o conforto e para o bem-estar, então se começou a buscar essa forma de conhecimento. É evidente, portanto, que não a buscamos por nenhuma vantagem que lhe seja estranha. E mais ainda, é evidente que, como chamamos livre o homem que é fim para si mesmo e não está submetido aos outros, assim só esta ciência, dentre todas as outras, é chamada livre, pois só ela é fim para si mesma. O Aristóteles, o professor aqui vai explicar, vai comentar o texto, mas o Aristóteles está dizendo aqui, nesse trecho, né, que a filosofia é ciência, ela se dá a partir da observação da realidade, né? Uma ação na realidade é que vai transformar essa realidade. Então a gente vai ver que, por exemplo, para Aristóteles, é importante a convivência na polis, na cidade, né? Onde você vai, a partir da sua ação, na verdade, aí tem uma questão do cidadão, quem era considerado cidadão na Grécia e tal, mas o cidadão na Grécia, ele teria uma ação
na realidade para transformar essa realidade, né? E por isso que ele vai divergir do Platão. Não da forma, né, vamos fazer as coisas só pelo intelecto, né? Não, com uma ação a gente vai transformar a realidade. No que tange ao aspecto principal dessa explicação, nos dias de hoje, não temos dificuldade em concordar com Aristóteles. Sim, a admiração e, mais do que isso, o espanto face aos mistérios que existem por trás das vivências mais corriqueiras sempre foram e continua sendo uma fecunda fonte de inspiração filosófica. Então, aqui está reafirmando o que eu disse aqui, a observação a respeito das coisas, das circunstâncias, dos acontecimentos, a observação empírica, né? Mas quando Aristóteles afirma que o conhecimento filosófico se constitui sem consideração a qualquer utilidade prática, isso não deixa de nos causar estranheza, aquela coisa de filosofia não serve para nada. Então quer dizer que a filosofia não serve para nada? Além disso, quando Aristóteles, segundo texto, vamos aumentar aqui, peraí, aqui. Quando Aristóteles chama a filosofia de ciência, também sentimos certo desconforto. Afinal, sai. Veja. Como é que eu tiro isso aqui? Aqui. Chama a filosofia de ciência, também sentimos certo desconforto. Afinal, não havíamos já definido a filosofia como saber geral, distinto das ciências, as quais possuem objetos mais específicos? O Aristóteles ele vai ser o responsável por sistematizar o conhecimento. Então, aquilo que a gente conhece hoje na ciência como taxonomia, né? O Aristóteles começa a separar as coisas, colocar as coisas nas caixinhas, fazer coleções, né? Ele começa a ser o sujeito que vai dar início ao que a gente conhece hoje como investigação científica, né? Diversamente do que ocorre na sociedade atual brasileira, o mundo grego antigo, no mundo grego antigo, a esfera econômica era bastante separada da esfera política. Ele está falando, né, aproveitando para fazer uma crítica, né, que aqui está tudo misturado. O público e o privado estão separados, estão misturados. Por isso que a gente tem tanto problema na política, né? Você tem uma política para legislar em causa própria, né? A esfera econômica pertencia ao que os gregos antigos chamavam de oikos e correspondia aproximadamente ao que hoje chamamos de lar, casa ou família, isto é, o ambiente doméstico. No oikos se desempenhava o trabalho manual para a produção de alimentos e artigos necessários à sobrevivência e ao conforto material, principalmente com a utilização da mão de obra escrava. Nesse período, né, existia escravidão, né, lá na Grécia, né? E tem essa questão da economia separada da casa, né? Acho que tem no livro A Política, o Aristóteles separa isso, ele estuda como é que funciona, né, esse tipo de organização, como é que se dá essa organização social. E ele também vai fazer na política uma análise, um estudo sobre os tipos de governo. A gente vai ver depois no vídeo. A esfera política era o que chamavam de polis, a cidade, né, em grego, né, que designava também a cidade, principalmente o espaço destinado à atuação política. Quem tomava parte nas discussões políticas, propriamente ditas, eram, em geral, aqueles que possuíam escravos, que tinham grana e possuíam escravos, né? E que, por isso, se livravam do trabalho manual, o qual era visto como atividade para ser exercida por escravos. Tem essa questão, né, do trabalho intelectual e do trabalho braçal, né? Tem essa separação, né? Por ser tomada como pertencente a uma categoria inferior em relação à atividade intelectual. Essa sim, digna do verdadeiro cidadão da polis. Então, era valorizada, né, muito valorizada a atividade intelectual. Assim, não é de admirar que Aristóteles quisesse distinguir o pensamento teórico das atividades de ordem prática. Então, ele fazia essa separação, né? Com relação ao uso da palavra ciência, Aristóteles também é preciso entendê-lo em seu contexto histórico. O termo usado pelo filósofo grego é episteme, então por isso que é epistemologia, né? Que na época significava o conhecimento bem fundamentado, em oposição à doxa, isto é, uma simples opinião. A doxa era você tinha uma opinião e emitia uma opinião, mas a episteme era um estudo mais aprofundado, né? A gente pode até falar, hoje a gente tem essa questão do estudo aprofundado ser hoje rebatido pela opinião, né? Só o camarada dá uma opinião, ouviu ali, e aí quer porque quer dizer que o camarada que estudou 28 anos num assunto não tem razão.
Embora a ciência e a episteme tenham significados próximos, não são absolutamente idênticos. Assim, podemos entender que a filosofia, sendo um conhecimento bem fundamentado, é episteme, mas não uma ciência no sentido moderno da palavra. Leia a seguir esse trecho escrito por Ayn Rand, filósofa russa do século XX. Então, ela vai dar um. Para viver, aí faz um encadeamento de ideias aí muito interessante. Para viver, o homem precisa agir. Para agir, é bem aristotélico. Alguém vai falar? Não, não, diga se querer, perdão. Beleza. Para viver, o homem precisa agir. Para agir, ele precisa fazer escolhas. Para fazer escolhas, ele deve definir um código de valores. Para definir um código de valores, ele precisa saber o que é e onde está. Isto é, ele precisa conhecer sua própria natureza, incluindo seus meios de conhecimento e a natureza do universo no qual ele age. Isto é, ele precisa de metafísica, epistemologia, ética, o que significa filosofia. Precisa refletir sobre as coisas, né? Ele não pode escapar a essa necessidade. Sua única alternativa é se a filosofia que o guia é decisão sua ou resultado do acaso. Então, aqui ela coloca. Isso aqui é totalmente aristotélico, né? O sujeito agindo pela própria razão, né? Só um minutinho que eu volto, peraí. Dito essas coisas a respeito de Aristóteles, eu acredito que muitos de vocês estejam fazendo uma revisão, né? Mas quem não está fazendo revisão, quem não ouviu falar sobre esse pensamento ou a maneira como estou apresentando aqui, tem alguma pergunta, um comentário, uma dúvida antes da gente ir para o vídeo? Por enquanto, estou sem dúvidas. Beleza? Isso Por mim, é tá tudo familiar bem. para vocês? Esse pensamento aristotélico é familiar a vocês? Como é que tá aí? Quando você abordou essa questão de metafísica, é um assunto que a gente já viu já nas aulas passadas. Então, assim, já ressoa já na minha cabeça que algo muito próximo do que você disse hoje sobre Então, beleza. Aristóteles, etc. Então, acho que não precisa, não Nada tem muito dúvidas não. estranho, né? É nada Beleza. muito estranho, é tudo conhecido, por enquanto. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles, né, é sempre muito, né, apresentado, muito bem apresentado, né? Então, acho que é tranquilo. Vamos então para o vídeo que é curtinho e aí também traz mais informações. Na Grécia Antiga, cada cidade-estado, ou polis, tinha sua própria organização. Aristóteles, que cresceu na Macedônia e estudou em Atenas, conhecia bem o conceito da polis grega. E diferente de seu mestre, Platão, Aristóteles acreditava que o conhecimento era adquirido por meio da observação e da experimentação, e não pelo raciocínio intelectual, e que a ciência política deveria ser baseada em dados empíricos, sendo estudada e organizada. Aristóteles percebeu que as pessoas tinham uma tendência natural para formarem vilas e aldeias, e que essas vilas formavam cidades. E o objetivo dessas pessoas, ao se organizarem, era principalmente levar uma vida digna. E essa era a função dessas cidades. Elas eram desenvolvidas para proporcionarem aos indivíduos uma vida digna. Viver em uma sociedade organizada pela razão e pela política é o que nos diferencia dos outros animais, nos torna humanos. E segundo Aristóteles, qualquer um que viva fora de uma polis ou é um animal selvagem ou é um deus. Por isso, para Aristóteles, o homem é por natureza um animal político. Dessa forma, Aristóteles estava tentando dizer que a polis é tanto uma criação da natureza quanto um formigueiro. E esse pensamento contrasta com as ideias de sociedade civil como uma construção artificial, onde os homens são arrancados de seu estado de natureza para posteriormente ser estabelecido um contrato social. Essa ideia da polis como um fenômeno natural e não algo feito pelo homem sustentou as ideias de Aristóteles sobre ética e a política na cidade-estado. E a partir de seus estudos, ele concluiu que tudo que existe tem uma meta ou um propósito para existir. E para o homem, esse propósito, como vimos, seria levar uma vida digna. Isso significa buscar por virtudes tais como justiça, bondade e fraternidade. E o propósito da polis seria nos capacitar a viver. Para Aristóteles, existe um papel fundamental dentro da polis, que é o papel do homem político. Aristóteles direciona sua obra, Política, para o homem comum. Contudo, vale frisar que o homem comum para Aristóteles é o homem que possua o ócio criativo necessário para sua instrução.
A palavra ócio significa cessação do trabalho, folga ou repouso. Tanto que a palavra negócio é a negação do ócio. E interpretamos essa palavra como estar fazendo algum tipo de atividade produtiva. E para possuir esse ócio criativo na polis grega, era necessário que o homem tivesse posses o suficiente para que não precisasse trabalhar. Na visão de Aristóteles, somente o cidadão que tivesse posses que possibilitassem o ócio criativo teria possibilidade de estudar e se tornar um ser bem instruído e apto a participar da política. E assim fica traçado o perfil do homem comum da época, que é o alvo dessa obra aristotélica. Enquanto Platão pensava teoricamente sobre qual a forma ideal de governo, Aristóteles escolheu examinar os regimes existentes para analisar suas forças e fraquezas. E por fim, ao analisar diversas constituições existentes na época, ele identificou 6 espécies principais de governo. A monarquia é o governo exercido por um indivíduo a favor de todos. Já o modelo em que apenas um indivíduo governa e em seu próprio interesse é a tirania, que é a monarquia corrompida. O modelo praticado por uma aristocracia é o governo por muitos em favor de todos. O governo por alguns em interesse próprio é a oligarquia. A politeia ou república é o governo por muitos em favor de todos, visando o bem comum da cidade-estado. E por fim, temos a democracia. Aristóteles via a democracia como uma forma corrompida da politeia, já que na prática ela prevê o governo em favor de todos, ao invés de tratar cada indivíduo separadamente. Ele não quer dizer que a democracia é um horror e que deve ser banida, mas sim que a democracia tem seus problemas. E mesmo estando entre os piores tipos de governo, a democracia ainda é a melhor opção. Na prática, nas cidades-estado que Aristóteles estudou, nenhuma se encaixava perfeitamente em apenas uma categoria, mas exibiam características de vários tipos. Aristóteles também examinou o papel do indivíduo dentro da cidade-estado. Para ele, o cidadão exerce um papel político na polis, pois mesmo não participar da atividade política é uma decisão política. Quando a participação do cidadão ocorre dentro de uma forma de governo boa, ela amplia a possibilidade do cidadão de ter uma vida virtuosa. E sob um regime falho, os cidadãos desenvolvem características como egoísmo, interesse próprio e iniquidade. E como vimos, de todos os tipos de regimes, Aristóteles concluiu que a politeia provê a melhor oportunidade para um cidadão levar uma vida digna. Segundo ele, enquanto o cidadão individual talvez não tenha a sabedoria e a virtude de um bom governante, coletivamente os muitos talvez possam ser melhores governantes que o único. Gostei, bem interessante, de verdade. De verdade. O vídeo é bem ilustrativo, bem assim, sintetizar, bem sintético, né? Traz as informações importantes. E eu estou lembrando aqui, na graduação em filosofia, a gente estuda filosofia política, a gente estuda a política de Aristóteles, porque tem até, assim, a gente pode até identificar, por exemplo, em Karl Marx deve ter, com certeza, lido o Aristóteles para desenvolver a tese dele, né, da análise do capitalismo, sobretudo como é que o uso dessa essa alienação, né, o sujeito que não age no mundo, se ele não age, ele vira objeto, ele não vira sujeito, né? E aí tem a ideia da força de trabalho e tudo mais. Então, pô, né, tem teóricos que falam que o Karl Marx leu com certeza o Aristóteles. Tem um livro tem além desse livro A Política, tem o Ética Nicômaco, que o Aristóteles fala também do uso da moeda, do desvirtuamento do uso da moeda, né? Na medida em que o sujeito acumula para si, né? Isso é um desvirtuamento do uso da moeda. Tem um trecho também muito interessante que o Aristóteles fala no Ética Nicômaco, que fala desse desvirtuamento, fazendo trazendo como exemplo que a grana, por exemplo, o dinheiro, perde o sentido e perde seu valor diante de uma doença incurável. Então, como ele vai falar do uso da grana, né, ele pega esse exemplo para tentar falar sobre que a grana deveria trazer o bem para todos, né, e não para alguns, né, individualmente, né. É muito interessante. Mas eu ia falar uma outra coisa, não lembro agora, daqui a pouco eu lembro. Comentários? Vamos lá, papos de boa. Eu vejo que parece realmente, né, que você pode ter lido muito Aristóteles, porque muitas ideias elas são semelhantes, sabe? Essa ideia da não concentração de riquezas e etc. Achei bem legal essa semelhança.
Eu lembrei agora que eu ia falar, quando o Aristóteles também faz o estudo dos sistemas de governo, tem um, tem um autor da Renascença chamado Etienne Laboissy. O Etienne Laboissy, ele vai fazer uma inversão desse pensamento que, né, segue até a Renascença sobre a tirania, né, sobre os governos tirânicos, né? A pergunta do Etienne Laboissy é por que as pessoas são voluntariamente tiranizadas, né? E ele tenta responder a pergunta dizendo o seguinte: ele não olha mais para o tirano, ele vai fazer uma análise do tiranizado. As pessoas que são tiranizadas, né, que se submetem à tirania, por que elas se submetem à tirania? O Etienne Laboissy é um texto curto, assim, mas é denso, né? Eu estou assim, resumindo muito. Ele vai dizer que o tiranizado, quer dizer, o tirano, né, o ditador e tal, ele não precisa impor a sua tirania às pessoas. Por quê? Porque cada uma das pessoas né, daquela cidade, do lugar, da sociedade, ela reproduz a tirania no que está perto. A pessoa que está perto dela, né, ela subjuga. Então, o camarada que está lá, né, o governante que é o ditador, ele, na verdade, ele se vale, ou ele se perpetua no poder, porque aqueles que o apoiam agem tal qual ele age, né, com os seus próximos. Então, né, o tiranizado, na verdade, ele tiraniza o outro. Então, ele perpetua um sistema de ditatorial, né? É um estudo interessante, porque ele tira o olhar do ditador e lança o olhar para aquele que é tiranizado, tira o olhar do tirano e faz um olhar para o tiranizado, né? É um estudo bem bacana. Vamos então para as questões que estão atreladas ao texto. Se você prestou atenção no texto e prestou atenção no vídeo, vai bagaritar as questões que eu trouxe hoje. Eu até acertei tudo. Então. Vamos nessa então. O pessoal hoje está meio murcho aí, meio calado. O que houve aí, gente? O professor teve bastante aula hoje já, hein? Ah, tá, não sabia. Bom, para minha turma você já é o terceiro e o último. Poder dar um descanso, respirar um pouquinho logo depois. É, porque é cansativo, né? Vamos devagar então aqui nas questões, peraí. Deixa eu só procurar aqui onde eu coloquei as questões. Não, melhor abrir aqui, não, melhor abrir, peraí, aqui. Aqui, acho que, opa, peraí. Deixa eu ver se vai funcionar assim. Assim funciona, peraí, então... Ah, tá, não coloquei no chat não, né, peraí. Tem que pegar aqui o link do Google Forms. Ó, tô colocando aí no chat. Primeiro tem que fazer isso. Alguém já respondeu o formulário lá? Ainda não. Ah, tá. Já responderam, sim. Porque eu coloquei lá no Classroom. Eu respondi. O Biel, ele teve que sair mais cedo, aí ele deixou respondido já, ele avisou nos comentários. Sem problemas. Então, peraí. Ah, sim, agora melhorou aqui. Então, a primeira questão aí, não esquece sempre de colocar nome e turma, né? Mas se você não escrever nome e turma, o formulário não vai. Mas é sempre bom lembrar. Então, a primeira questão. Sem dúvida, os sons da voz exprimem a dor e o prazer. Também a encontramos nos animais em geral. Sua natureza lhes permite somente sentir a dor e o prazer e manifestar-lhes entre si. Mas mas o logos é feito para exprimir o justo e o injusto. Esse é o caráter distintivo do homem face a todos os outros animais. Só ele percebe o bem e o mal, o justo e o injusto, e os outros valores.
é a posse comum desses valores que faz a família e a cidade. Na política de Aristóteles, né, esse trecho. Para o autor, a característica que define o ser humano é o logos, que consiste na evolução espiritual da alma, apreensão gradual da verdade, segurança material do indivíduo, capacidade de raciocinar e discernir, a possibilidade eventual de transcender. Então, essas opções aí para você. Como nós falamos lá no início do texto, né, tem uma diferença entre Aristóteles e Platão que é bem que está nessa resposta aí. Segunda questão, vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vista a algum bem. Isso também está na política, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Todas as comunidades visam algum bem. É evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo, e visa ao mais importante de todos os bens. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade. Quais são esses dois? A ética e política, pois conduzem à eudaimonia, retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora, metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira, democracia e sociedade, pois se referem a relações sociais, geração e corrupção, pois abarcam o campo da physis. Essa também não está difícil, né? Falamos durante o texto também e durante o vídeo também aparece algumas dicas. Vimos que o homem, terceira questão, sem lei é injusto e o respeitador da lei é justo. Evidentemente, todos os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos pela arte do legislador são legítimos e cada um deles é justo. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum, quer de todos, quer dos melhores ou daqueles que detêm o poder ou algo desse gênero. De modo que, em certo sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar para a sociedade política a felicidade e os elementos que a compõem. Também do livro A Política. De acordo com o texto de Aristóteles, o legislador deve agir conforme a moral e a vida privada, virtude e os interesses públicos, utilidade e os critérios pragmáticos, lógica e os princípios metafísicos, razão e as verdades transcendentes. Então, temos 3 questões aí que estão relacionadas aos textos sobre Aristóteles. Vou aguardar as respostas de vocês. Deixa eu ver aqui. Mesmo esquema, você pode responder e depois ver aí qual foi o seu resultado. Hoje, 23. Tá. Bom, a gente tem 20, temos 20 aqui. Estou com 9 respostas. Está faltando gente aí. Vamos lá, galera. Já enviei minha resposta. Beleza, faltam 9. Desculpe, faltam 9. Rebeca, Alexander, Marlon, Pedro César, João Gabriel, Andrique, Lohan, Kaique, Isaac, Luan, Maria Alicia, Yuri, Arthur. João Vitor. Como é que vocês estão se saindo aí? É que eu esqueci a resposta, deixa eu ver aqui. Dei mole na segunda, hein? Poxa, não pode. Eu coloquei bem assim, juntinho do texto do vídeo para ser um exercício mesmo, né? Sim, sim. Tá bem amarradinho. Uma coisa que eu estava pensando durante, né, quando eu estava
pesquisando as questões e organizando texto e tal. Para matéria de filosofia, é importante que a gente escreva também, né? Assim, eu acho um pouco. Eu acho que esse exercício que a gente está fazendo de ler o texto, ver o vídeo e resolver as questões é importante, mas ela empobrece um pouco o aprendizado. Então, eu vou pensar aqui em alguma tarefa, vou deixar lá no Classroom, uma tarefinha só de construção de um texto, né, envolvendo esses assuntos que a gente está tratando até agora. Tranquilo? Tranquilo, professor. Mas é importante que a gente tente resolver questões, né? Opa, então tá faltando só. Opa! Uma pessoa, eu acho. Vamos então à correção. Vamos lá aqui. Então, a primeira questão, né, sem dúvida, ele está falando aqui do caráter distintivo do homem face a todos os outros animais. Só ele percebe o bem e o mal, o justo e o injusto e os outros valores. É a posse comum desses valores que faz a família e a cidade. Para o autor, a característica que define o ser humano é o logos, né, a palavra, né, a palavra discurso, logos em grego, discurso, que consiste na evolução espiritual da alma. Não, né? Apreensão gradual da verdade. Também não, também não. Apreensão gradual da verdade também não. Segurança material do indivíduo? Também não. Capacidade racional de discernir? Essa questão está mais quente. Possibilidade de eventual de transcender? Não. Por a questão letra D, né? A gente viu lá, inclusive, o pensamento de Aristóteles vai refutar o pensamento platônico, mas o Aristóteles vai fortalecer, na verdade, essa questão racional, né, da investigação empírica, né, da separação, da análise das circunstâncias. Então, né, o racional está sempre à frente. Então, a letra D, para quem marcou D, acertou. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. Então, no vídeo fala sobre a importância para Aristóteles, né, da convivência do indivíduo na sociedade, na polis, né? Aí ele pergunta: Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, a ética e política, pois conduz à eudaimonia, a retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora. Essa segunda não está legal, não está de acordo. Metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira, quem trata da filosofia primeira é a metafísica. Democracia e sociedade, pois se refere às relações sociais. Isso poderia até cair, se você não tivesse prestado atenção no vídeo, né, você poderia até marcar essa daqui, né? E última, geração e corrupção, pois abraçam o campo da physis, também não. Então a primeira questão é a correta, deixa eu conferir aqui. Mas é a primeira questão. Ética e... Oi, fala, Andrique. Pode falar. A ética é a política, né, pois conduzem à eudaimonia. Mesmo que você não saiba o que é eudaimonia, mas dá para você pelo menos inferir, porque eu falei lá, o sumo bem, o bem comum, eudaimonia na concepção grega é o bem, né, a felicidade, né? Em busca da felicidade. Para Aristóteles, a felicidade individual estava relacionada à felicidade coletiva da polis. Então, ética e política, pois conduzem à eudaimonia. Fala, Andrique. Nessa daí eu errei justamente nessa parte, porque assim, eu não tinha noção do que seria eudaimonia. Daí eu fiquei em dúvida entre ela e a D. Aí eu fiquei pensando, ali tá falando da ética, mas de repente dentro da democracia, você precisaria da ética, já que o poder está nas mãos do povo e tem alguém que representa ali pelo povo. Pois é, mas aí ele está aqui amarrando a questão ao pensamento aristotélico lá textualmente, né? Porque é óbvio que democracia e sociedade, né, tem relação com as relações sociais, mas isso
Inclusive, ele diz lá, né, ele faz uma análise dos sistemas de governo, né? Ele fala que a politeia seria a mais justa e tal, mas ele fala da democracia também. Mas isso não é não seria o essencial do pensamento aristotélico para uma boa, um bom funcionamento da polis, né? O bom funcionamento da polis tem a ver com ética e política, né? Entendi. Por isso que é importante a gente conhecer, senão a gente. A D aí, a galera ia marcar D. Ô, professor, Oi, pode falar. o eudaimonia não seria aquele princípio que ele fala, aquele objetivo que ele fala de viver uma vida digna, que seria o objetivo da polis? Sim, mas isso também está ligado à felicidade. O fim último, né? Seria uma espécie de felicidade, um bem-estar, entendeu? Que só, para Aristóteles, só é conseguido, pelo menos na concepção grega, a gente tem que pensar também na contextualização disso, né? Naquela situação. Para ele, porque assim, nesse período do Aristóteles, Platão, não havia ainda a ideia de indivíduo. A gente não tem essa noção, né? Porque hoje a gente fala, porque eu sou uma pessoa independente, individual, né? Essa individualização, isso não existia, né, nesse período, né? O que existia era sempre uma coletividade. Por isso que ele vai falar que é importante que, para que o bem se dê de forma plena, né? Todos deveriam ser contemplados, né? Todos da cidade deveriam ser contemplados. Levando em consideração, claro, aquilo que nós falamos aqui, né? Lá tinha aquele problema da escravidão, o sujeito que era considerado cidadão é o que tinha grana, entendeu? Respondi? Confundi? Não, respondeu. É porque eu vi o vídeo, né? O cara tinha falado que o princípio lá da polis seria a pessoa conseguir a felicidade, tal como o senhor falou, e ele resume isso a frase, tipo, até já esqueci o que era, acho que é vida digna, isso, vida digna. Aí eu relacionei isso ó, na hora que eu li aqui a questão. A eudaimonia é mais amplo, entendeu? Ah, entendi. Beleza, então. Vamos então para a última. Vimos que o homem sem lei, aí ele faz uma análise, né, dessa questão da relação da justiça, que também vai aparecer na Ética Nicômaco. De acordo com o texto de Aristóteles, o legislador deve agir conforme a moral e a vida privada, a virtude e os interesses públicos, a utilidade e os critérios pragmáticos, a lógica e os princípios metafísicos, a razão e as verdades transcendentes. Aqui dá para responder baseado no que a gente já falou nas últimas duas questões, né? Se você marcou a letra B, nós acabamos de falar de polis e a questão da coisa comum, né? A letra D é a correta. Virtude e os interesses públicos. Né? A polis, a gente acabou de... Ela só funcionaria bem, né, se todos estivessem ali. Seria uma coisa harmoniosa, assim, né? O funcionamento da polis estando harmonioso, né, o indivíduo, né, cada um dos seus oikos, né, as famílias estariam bem, né? É isso, meus queridos. Por hoje foi curtinho, assim, no tempo regulamentar aqui, vocês só não aproveitaram aí o papo de boas, mas estamos de boas, então. Acho que todo mundo... Como é que foi? Vocês foram bem, Mauri? Como é que estão aí os resultados, a performance? Pô, eu acertei tudo, fiquei até feliz. Ah, beleza. Eu errei a segunda, marquei a D. Também. Pois é, mas é a pegadinha, né? Mas é bom a gente prestar atenção nessas pegadinhas, porque a gente começa a perceber que se a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais específico, a gente não cai na pegadinha, né? Eu caí porque no texto ele fala que a politeia é a melhor, né? Que seria a melhor. Porém, a Sim. democracia é mais viável. Aí eu segui nessa lógica aí. Não, pô, sensacional, mas se você, um pouquinho antes, ele fala da importância das relações baseadas na ética também, né? Na ética individual.
Agora não tô lembrando qual a parte do texto, mas ele fala sobre isso. Pô, isso é o fundamental para o funcionamento da polis. Ah, entendi. Então é isso, meus queridos. Gustavo, o professor responde lá. Vou precisar sair. Ah, beleza, tá tranquilo. Estamos acabando mesmo, então semana que vem a gente se encontra. Vou ver o que a gente vai falar, o que eu vou separar. De repente, alguma coisa sobre os pré-socráticos, não sei. Vamos pensar aí. Então, beleza, meus queridos. Até a próxima. Até, professor. Valeu, Tchau. até mais. Tchau, professor. Valeu. Boa tarde para todo mundo. Ô, professor, uma pergunta. Opa, pô, tô aqui. Dos próximos temas que vão ser abordados, a gente vai para os pré-socráticos ou vamos avançar para uma pegada um pouco mais contemporânea? Eu não sei, eu tô pensando ainda. Eu acho que a gente podia falar não deixar passar os pré-socráticos, acho que vale a pena. Mesmo que a gente faça assim um resumão em 2 aulas, e aí vai dar tempo para a gente falar da filosofia contemporânea. Sim, eu acho que seria legal. Até mesmo para poder dar uma relembrada no conteúdo, pegar mais algumas Isso. informações. Isso, e também é importante porque os pré-socráticos também influenciam a filosofia da diferença, a filosofia da mesmidade, então, filosofias contemporâneas, né? Uhum. Beleza? Beleza. Um abraço Falou. aí, professor. Valeu, Até a próxima. até. Valeu, Celso. Tamo junto. Valeu, um abraço, Marco. Valeu, professor. Até a próxima. Valeu, Arthur.